Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teoria da Elasticidade, em que nós vamos tratar das deformações, né? Inicialmente, nós vamos abordar aqui o conceito de gradiente de um campo escalar. Bom, as grandezas escalares, né, foram definidas na primeira aula como sendo aquelas que são definidas apenas por um valor numérico, né? Então, se a gente puder associar a qualquer ponto de um corpo um valor escalar que define uma grandeza, como por exemplo uma temperatura, né, ou qualquer outra grandeza escalar, a gente tem o que a gente chama de um campo escalar, ou seja, é uma função que associa um valor para aquela grandeza em qualquer ponto do espaço, né? Ponto esse sendo definido pelas coordenadas x, y e z, ok? Então vamos imaginar que a gente tenha um campo escalar no qual a gente queira calcular a variação local em uma determinada direção, tá? Essa direção sendo dada por um vetor ds de componentes dx, dy e dz. Ou seja, a partir de um ponto, x, y e z, né, eu vou caminhar numa direção ds, um vetor ds define essa direção, né? E esse vetor tem componentes dx, dy e dz. Ok? Muito bem. Então, a variação, né, dessa grandeza ou desse campo escalar entre os pontos finais e inicial será o valor da função no ponto final, que é φ de x mais dx, y mais dy e z mais dz, menos o valor no ponto inicial, φ de x, y, z. Então, dφ seria igual a φ de x mais dx, y mais dy, z mais dz, menos φ de x, y, z. Isso pode ser aproximado, né, pelas derivadas parciais em cada direção, multiplicada pela variação naquela direção, né? Ou seja, essa variação dφ pode ser expressa como dρ de φ, dρ de x dx, mais dρ de φ, dρ de y dy, mais dρ de φ, dρ de z dz. Então, aí nós temos as derivadas, né, parciais do campo em relação a x, y, z, multiplicadas pelo deslocamento em cada direção, que são as componentes dx, dy e dz. Né? Já que a derivada é a variação, né, instantânea naquela direção, quando a gente multiplica por um deslocamento, uma variação muito pequena na direção x ou y, z, a gente tem aproximadamente esse dφ. Né? Muito bem, então a gente chega à conclusão que o dφ pode ser aproximado por dρ de φ, dρ de x dx, mais dρ de φ, dρ de y dy, mais dρ de φ, dρ de z dz. Se eu dividir o dφ por ds, né, aí o ds sendo o módulo do vetor, ds em negrito, né, então repara que lá em cima o ds está em negrito, representando o vetor, e aqui eu estou dividindo pelo módulo, né? Então, se eu defino o dφ por ds, se eu divido o dφ por ds, eu tenho que dividir cada um dos termos lá daquela soma, né, que é a derivada direcional, tá certo? Então, eu vou ter dρ de φ, dρ de ds é igual a dρ de φ, dρ de x dx ds, mais dρ de φ, dρ de y dy ds, mais dρ de φ, dρ de z dz ds. Ou eu posso matricialmente escrever o dφ ds como sendo o produto daquele vetor linha, né, pelo outro vetor, que é um vetor coluna. Então, eu tenho ali um vetor 1 por 3, multiplicado por um 3 por 1, que dá um resultado 1 por 1, que é um escalar. Então, o resultado da multiplicação daqueles dois vetores, um vetor linha e um vetor coluna, dá justamente o escalar dρ de φ, dρ de x dx ds, mais dρ de φ, dρ de y dy ds, mais dρ de φ, dρ de z dz ds. Tá certo? Aí entra o conceito da chamada derivada direcional, ou seja, a variação. O dρ de φ na direção ds pode ser
calculada como sendo o nabla φ. Então, aí entra uma outra letra grega, né? Que designa aquele primeiro vetor, o vetor linha, como sendo nabla φ. É um vetor cujas componentes são as derivadas parciais do campo em relação a x, y, z. Né? Esse produto desse vetor escalar o unitário na direção desejada. Já que eu dividi dx, dy, dz, né, as componentes pelo módulo do vetor, eu passo a ter um vetor unitário. Então, ali entra o conceito da derivada direcional numa direção S qualquer, na direção ds. Onde dφ ds como sendo nabla φ escalar u. Né? Então, esse vetor nabla φ é conhecido como gradiente de um campo escalar. Então, repare que o gradiente dos campos escalar, né? O campo escalar é um tensor de ordem zero, se lembrarmos da primeira aula, o gradiente dá um tensor de primeira ordem, que é um vetor. Ok? Muito bem. Então, como está aí, né? Esse vetor representa o gradiente do campo escalar e o vetor u, o vetor unitário na direção de ds. Como consequência, né, o gradiente fornece a direção de maior variação do campo escalar. Por quê? Já que eu estou tratando, né, com produto escalar, e o produto escalar nada mais é que o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno entre eles, tá certo? E eu tenho que o módulo dos vetores são constantes. Um vetor é o gradiente, que é constante, só depende do campo escalar, né, naquele ponto. E o unitário tem módulo 1, tá certo? Esse valor, então, será máximo quando o cosseno do ângulo entre eles for igual a 1. E o cosseno é igual a 1 quando o ângulo é igual a 0, ou seja, estiverem na mesma direção. Certo? Muito bem. E agora a gente vai procurar estender esse conceito de gradiente que a gente viu para um campo escalar para o gradiente de um campo vetorial. Tá certo? Ok? Muito bem. A gente deve lembrar, né, que um campo vetorial, agora, diferentemente do escalar, ele associa a cada ponto de um corpo, né, ou de um fluido também. Então, a qualquer ponto x, y, z, ele associa um vetor. Então, enquanto o campo escalar associava, obviamente, um campo escalar, um simples número, o campo vetorial associa a cada ponto x, y, z um vetor. Né? E esse vetor terá componentes Vx, Vy e Vz. Tá certo? Só que as componentes Vx, Vy e Vz também dependem de x, y e z. Ou seja, as componentes de um campo vetorial, elas são por si só, campos escalares. Né? Então, se a gente aplicar esse conceito, né, a cada um das componentes do campo vetorial, a gente pode estender aquela ideia. Então, o dvx ds, que até faltou o v ali no lado direito, tá? Seria dvx ds, seria o nabla vx escalar u. Assim como dvy ds será o nabla vy escalar u. E o dvz ds, o nabla vz escalar u. Ok? Como estão aí, nesse caso eu não esqueci de colocar o v, a letra v, antes do subscrito, né? Y e z, como aconteceu no x. Tá? Então, ali no slide anterior, na verdade, ali após a seta, dvx, né, ds. Ok? Então, só uma pequena correção aí. Tá? Com isso, eu consigo achar as derivadas direcionais de cada um dos campos escalares, que são, por si só, componentes do campo vetorial. Né? E eu posso, novamente, organizar isso matricialmente, como está aí. Ou seja, um vetor coluna, como sendo o produto de uma matriz 3×3, multiplicada pelo vetor unitário na direção em que eu estou calculando essa variação. Né? Ou seja, aquela matriz é, na verdade, o gradiente do campo vetorial V, que tem componentes Vx, Vy e Vz, tá certo?
Então, a gente tem que o gradiente de um campo vetorial, que é um tensor de ordem 1, dá como resultado um tensor de segunda ordem, como estaria. Ok? Então, está aí a nossa demonstração, né, do que vem a ser o gradiente de um campo vetorial. Certo? Muito bem. Então, a gente viu esses conceitos, né? Aí, o gradiente do campo escalar é um vetor, o gradiente de um campo vetorial é um tensor de segunda ordem, então a gente pode, genericamente, né, dizer que o gradiente de um tensor de ordem n dará como resultado um tensor de ordem n mais 1. Tá? E aí a gente pode entrar nos conceitos de deformação, né? Ou deformações. Define-se como deformação específica linear a variação do comprimento com um elemento infinitesimal sofre da configuração deformada para a configuração deformada, né, dividida pelo seu comprimento inicial, indeformado. Então, é a variação de comprimento pelo comprimento inicial. Isso é algo que todos viram nos livros básicos de resistência a materiais. Então, quem fez qualquer curso básico de resistência a materiais viu esse conceito de deformação específica, né? Assim como para as tensões, as deformações específicas também são referidas a um sistema de eixo cartesiano, x, y, z. Então, lembrem que até a aula passada, né, quando a gente tratava só de tensões, a gente lembrava que as componentes de tensões, elas estão presas a um sistema de eixos. O mesmo vai acontecer com as deformações, tá? Ok? Então, assim como as tensões, as deformações também têm componentes, tá, que dependem do sistema de coordenadas utilizados. E aí a gente pode adotar deformações chamadas normais, né, que são a variação de comprimento, ou de distorção, que nos livros de Resmart, né, a distorção é apresentada como sendo a variação do ângulo inicialmente reto entre duas direções. Ok? Muito bem. Então, conforme a gente vai ver daqui a pouco, né, o estado de deformações em um ponto XYZ de um corpo submetido a carregamento externo vai ficar completamente definido por essas 6 componentes de deformação específica, εx, εy, εz, que são as chamadas deformações específicas lineares, e γx, y, γx e γyz, que são as distorções, ou deformações angulares. Ok? Muito bem. Para a gente começar a tratar desse assunto, né, vamos imaginar que em um corpo qualquer eu tenha 2 pontos P e Q distantes inicialmente de um vetor ds maiúsculo, ok? Cujas componentes são dx, dy e dz. Então, teria um corpo no espaço, né, onde eu marco lá 2 pontos P e Q. Se eu fizer um vetor de P até Q, esse vetor ds, que une os pontos P e Q, terá componentes dx, dy e dz. Tá? Vamos imaginar que o ponto P sofre um deslocamento definido pelo vetor u, v e w. Então, o ponto P, devido ao carregamento externo ou até um movimento de corpo rígido, pode acontecer, aí não vai ter deformação, né? Mas o que interessa agora é que ele vai sofrer um deslocamento, o ponto P. Lembrando que o deslocamento em 3 dimensões é um vetor, né? E essas componentes serão chamadas de U, V e W. Tá? Então, o ponto Q, né, ele vai sofrer um deslocamento. Se esse ponto Q está nas vizinhanças do ponto P, ou seja, dx, dy, dz são grandezas, dimensões infinitesimais, né? E a gente aplicar a série de Taylor, a gente vai dizer que se o ponto P sofre um deslocamento dado pelo vetor U, V e W, o ponto Q vai sofrer um deslocamento dado por esse vetor aí, cujas componentes são U mais d de U, d de x, dx, mais d de U, d de y, dy, mais d de U, d de z, dz. Primeira componente. Segunda componente, V mais d de V, d de x, dx, mais d de V, d de y, dy, mais d de V, d de z, dz. Segunda componente. W mais d de W, d de x, dx, mais d de W, d de y, dy, mais d de W, d de z, dz. É a terceira componente. Então, esse é o vetor que dá o deslocamento de um ponto Q que esteja nas vizinhanças do ponto P. Tá certo? Admitindo-se que o ponto P sofreu um deslocamento dado
pelo vetor cujas componentes são U, V e W. Claro, se a gente tivesse um deslocamento de corpo rígido, essas derivadas seriam nulas. Né? No corpo rígido, no deslocamento de corpo rígido, todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento. Né? Então, essas derivadas seriam nulas, não teria variação, né, dos deslocamentos nas diversas direções. Esses deslocamentos seriam constantes no deslocamento do corpo rígido, essas derivadas seriam nulas, né? O deslocamento do ponto Q seria igual a U, V e W. Muito bem. Tá? Mas a gente está admitindo aqui que o corpo possa sofrer uma deformação. E o que nos está interessando são justamente os corpos deformáveis. Né? Ok? Mas lembrando que existe a possibilidade também, e que tem que ser incluída como um caso particular, o deslocamento do corpo rígido. Bom, logo o vetor, aquele vetor ds que une, né, os pontos P e Q, que era dx, dy e dz, passa a ser esse vetor que está aí, né? Acrescentando quanto o ponto Q se deslocou em relação a P. Né? Então, aquele vetor ds, né, cujas componentes eram dx, dy, dz, agora passa a ser dx mais d de u, d de x, dx, mais d de u, d de y, dy, mais d de u, d de z, dz. Primeira componente. dy mais d de v, d de v, d de x, dx mais d de v, d de y, dy, mais d de v, d de z, dz. E dz mais d de w, d de x, dx, mais d de w, d de y, dy, mais d de w, d de z, dz. E a gente pode escrever matricialmente, né, que esse vetor ds, que agora colocamos em minúsculo, né, seria justamente o original somado a esse produto, né, dessa matriz por este vetor. Ou seja, se eu colocasse, né, o ds em evidência, lembrando que o ds nada mais é que o dx, dy, dz, ou seja, na verdade eu poderia escrever ali que o dszinho é o dszão mais a matriz multiplicada pelo dszão. Né? Então, eu posso, colocando o ds em evidência, dizer que o dszinho é a matriz identidade mais o nabla D, que é o gradiente do campo de deslocamentos. Né? Então, se eu chamar de D campo de deslocamentos, com componentes U, V e W, né? Aquela matriz nada mais é que o gradiente desse campo de deslocamentos. Então, eu posso dizer que o dszinho é 1 mais nabla D ds, ou igual a F vezes ds, esse tensor aí que representa justamente essas deformações, né? Tá certo? Então, repara que ali você tem uma parcela, devido à matriz identidade, que é justamente a parte de deslocamento do corpo rígido. Tá certo? E depois, você tem o nabla D, que é a variação, né, dos deslocamentos em relação aos pontos, né? Ou seja, que vão gerar as deformações. Ok? Então, o dszinho, ou seja, o vetor final, é o 1 mais nabla D vezes ds, ou esse f ds. Ok? Onde f é o tensor gradiente de deformação e o tensor identidade. Lembrando, tensor identidade ou matriz identidade é aquela matriz que tem os elementos igual a 1 na diagonal principal e igual a 0 fora da diagonal principal. Ok? Muito bem. A variação do comprimento pode ser avaliada, né? Se a gente quiser trabalhar com o quadrado do comprimento. O dszinho ao quadrado, ou seja, o vetor final, né? O módulo de um vetor ao quadrado é a soma dos quadrados das suas componentes. Você pode chegar nessa expressão através do ds transposto ds. No caso, dszinho, né? Mas como o dszinho é o f dszão, o vetor distância original, né? Então, eu tenho que a transposta de um produto é o produto das transpostas na ordem inversa. Então, esse módulo de dszinho ao quadrado fica sendo dszão transposto f ds. Né? Onde esse f transposto f
vai ser justamente o F, que é 1 mais nabla D transposto. I mais nabla D, né? Aqui a identidade a gente acaba associando com 1. I mais nabla D transposto, multiplicado por I mais nabla D. Só que nesse primeiro termo da multiplicação, eu tenho que a transposta da soma, que é a soma das transpostas. Mas a transposta da identidade é ela mesma. Então, ali, já depois do sinal de igualdade, onde seria I transposto mais nabla D transposto, na verdade, o I transposto é o próprio I. Então, eu fico com I mais nabla D transposto, entre parênteses, multiplicando I mais nabla D. Fazendo os produtos, eu fico com que o F transposto F é igual a I mais nabla D, mais nabla D transposto, mais o produto nabla D transposto nabla D. Ou posso dizer que o DSzinho transposto DS, né, na verdade, pode ser obtido como sendo DSzão vezes esse tensor C, que é o tensor de Cauchy, vezes DSzão. Na verdade, faltou um transposto, tá? Aí seria o DSzão transposto CDS, né? Faltou um T subscrito em cima do primeiro DS maiúsculo ali. Ok? Então, nós temos esse tensor resultante aí, né? Ele tem uma parcela correspondente ao movimento de corpo rígido, que é a identidade, né? E na bibliografia, você chama aquela parcela que está sendo multiplicada por 2 como sendo tensor de deformações de Lagrange. Ou seja, costuma se chamar C como sendo 1 mais 2 vezes E asterisco, onde E asterisco igual a 1 meio de nabla D mais nabla D transposto mais nabla D transposto nabla D. O importante é que aqui nós temos parcelas de deformação linear e não linear. As parcelas de deformação não linear são aquelas últimas, né? O produto das duas últimas nabla D transposto nabla D. Que no caso de pequenas deformações pode ser desprezado, tá? Então, nos casos mais usuais, em que se considera apenas pequenas deformações, né, e se desprezam os termos de ordem superior, a gente pode escrever C como sendo 1 mais 2 vezes E, onde E é igual a 1 meio de nabla D mais nabla D transposto, é o tensor de deformação de Lagrange para pequenas deformações, ou deformações infinitesimais. Então, repara que aqui foi desconsiderado aquele produto nabla D transposto, né? Ok? E esse tensor seria, portanto, definido da seguinte maneira, né? Essa matriz que está aí. Essa matriz é de deformações, não confundir com o módulo da cidade, tá? Tem que ter colocado talvez uma anotação epsilon ali, mas como tendo esses componentes. Você repare que ali nós temos que essa matriz ela é simétrica. Por quê? Repara o termo da primeira linha em segunda coluna e o termo da segunda linha primeira coluna. Primeira linha segunda coluna e segunda linha primeira coluna, né? A gente tem lá 1 meio, derrom de U, derrom de Y, mais derrom de V, derrom de X. No outro 1 meio, derrom de V, derrom de X, mais derrom de U, derrom de Y. Como a soma é comutativa, né? Essas duas expressões dão o mesmo resultado, tá? E são colocadas como metade da distorção, tá certo? Muito bem. Então, essa matriz nada mais é que a matriz com as componentes de deformação para o caso de deformações infinitesimais ou no campo das pequenas deformações. Se a gente estivesse considerando aspectos não lineares e grandes deformações, teria que considerar também aquele segundo outro termo, tá? Não linear, ok? E essas, então, são as nossas componentes de deformação normalmente utilizadas, né, em engenharia, tá? No campo das pequenas deformações, ok? Eu encerro por aqui essa nossa palestra e depois daremos continuidade com a parte de energia de deformação e também propriedades dos materiais e, eventualmente, alguns exercícios também de aplicação e para consolidação do conhecimento.